Autista pode concorrer às vagas reservadas PCD em um concurso público? Autista nível 1 pode ser barrado em uma avaliação biopsicossocial de um concurso? Descobri que sou autista somente após a inscrição do concurso. Posso alterar a inscrição? Quais os documentos necessários para comprovar que sou autista para fins de concurso? Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui hoje. Olá, meu nome é Audácio Munhoz, eu sou do escritório Munhoz Barbosa, escritório de advocacia especializado em concursos públicos e servidores públicos. Para iniciar nossa caminhada, a pergunta mais básica: autista pode concorrer às vagas reservadas PCD em um concurso público? Sim, a Lei Federal 12.764 equiparou o autista à pessoa com deficiência para todos os fins, inclusive para fins de concurso público. Então, é pacífico. Não tenha receio de se inscrever na lista reservada PCD caso você seja autista. Inclusive, por ser considerado uma pessoa com deficiência, o autista, conforme a resolução do CNJ, pode ter acesso a características diferenciadas para realizar a prova. Dentre elas, tempo adicional, ajuda por um leitor ou transcritor, sala separada, prova ampliada. Tá, mas qual que é o percentual de vagas reservadas PCD em um concurso público que o autista pode ter acesso? Isso vai depender muito do ente público que está realizando aquele concurso ou o órgão público que está realizando, mas, em regra, são no mínimo 5% das vagas e no máximo 20%. Segunda pergunta: o autista nível 1 pode ser barrado na avaliação biopsicossocial de um concurso público? Aqui a gente tem uma questão que está tirando o sono de vários candidatos autistas. Está sendo comum em algumas bancas e em alguns entes a comissão da avaliação biopsicossocial negar que o autista nível 1 caracteriza-se como pessoa PCD. A banca entende, a comissão entende que, por ter características que não atrapalham a questão acadêmica dele, a questão de carreira, ele não se caracterizaria como uma pessoa PCD. Ou seja, esses autistas nível 1, que não sofrem grandes questões no seu dia a dia, questão acadêmica, questão de carreira, muitas bancas têm entendido que ele não se caracteriza como pessoa PCD. Mas isso é absolutamente ilegal e ilógico. Primeiro, na questão lógica. Se a pessoa não tivesse condições de ter uma evolução acadêmica, tivesse uma evolução de carreira profissional, não teria como ele exercer as atribuições do concurso público. E sim, o autista ele sofre outras dificuldades que não essas. Então, não pode ser afastado a participação do candidato autista nível 1 na lista reservada PCD por essa questão. Segundo ponto é a questão da legalidade. A Lei 12.764, que nós citamos, que para todos os fins caracterizou a pessoa com esse transtorno do espectro autista como PCD, não impôs nenhum requisito a mais. Basta, e nem classificou por níveis, basta que a pessoa realmente tenha o TEA, o transtorno do espectro autista, para ela ser considerada PCD. Não há nenhum requisito a mais imposto pela lei. Logo, as bancas, a avaliação biopsicossocial, a comissão não pode criar esse requisito a mais. E a ilegalidade dessas decisões que afastam o candidato autista nível 1 da lista reservada PCD já está sendo confirmada diversas vezes pela Justiça. Ou seja, a Justiça tem entendido nesse sentido da ilegalidade, pois a lei que caracterizou a pessoa autista como PCD não impôs nenhum requisito a mais e não exigiu um nível específico do transtorno do espectro autista. Logo, se você foi afetado por uma decisão dessa, saiba que você pode recorrer judicialmente. E quais os documentos necessários para comprovar o transtorno espectro autista para fins de concurso público? Existe um questionamento na saúde se os psicólogos podem diagnosticar e laudar o transtorno espectro autista. No entanto, para fins de concurso público, para fins oficiais, o que vale é o atestado médico, o laudo médico expedido por um médico psiquiatra ou neurologista. Então, se você possui um atestado apenas emitido por um psicólogo, é muito importante que você busque um médico psiquiatra ou neurologista para ele emitir um atestado, um laudo, que você se caracterize como uma pessoa com transtorno do espectro autista. Tá, mas esse atestado tem que ser emitido por um médico da rede pública ou da rede privada. Em verdade, ambos são válidos, pois são emitidos por médicos, porém o da rede pública tem um peso a mais para fins de concurso, pois entende-se que aquele médico é um representante da própria administração pública. E se você vai concorrer por um concurso público que é feito pela administração pública, logo entende-se que já teve o reconhecimento prévio do próprio Estado, da própria administração pública. Então, para fins
de concurso público, o laudo emitido por um médico da rede pública tem um leve peso a mais. E a comissão de avaliação, ela pode negar validade ao meu laudo que atesta que eu tenho TEA? A questão é, se seu laudo, se seu atestado foi emitido por um médico neurologista ou psiquiatra especialista, entende que ele é válido para todos os fins. Muitas vezes, os profissionais que compõem a comissão de avaliação biopsicossocial não possuem a formação necessária para a avaliação do TEA, do transtorno espectro autista. Então, em regra, na grande, imensa maioria dos casos, não. Eles não podem desconstituir, não podem negar validade ou ir contra o seu atestado, que é válido, emitido por um especialista credenciado. Descobri que sou autista somente após a realização da inscrição. Posso alterar minha inscrição? Essa não é uma situação incomum, nós nos deparamos com vários casos desses já. E a questão é a seguinte, as bancas, em regra, não aceitam a alteração de inscrição. Judicialmente, o que tem entendido a Justiça? Que se ainda tiver o período de inscrições em aberto, ou seja, o prazo de inscrições ainda estiver válido, ainda estiver em aberto, você pode alterar essa inscrição. Por quê? Não vai gerar um prejuízo para os outros candidatos, não vai gerar uma questão de falta de isonomia. Porém, se o período das inscrições já encerrou, a Justiça entende que você não pode mais alterar a sua inscrição. Em que momento deve ser avaliada a compatibilidade das limitações trazidas pelo TEA com as atribuições do cargo? Essa é uma questão que também vem gerando muita discussão, muitas dúvidas, tendo muitas bancas fazendo na avaliação biopsicossocial ou, no final, no momento da posse, na avaliação médica, negado o candidato a tomar posse naquele cargo ou continuar no concurso público por entender que as atribuições do cargo não são correspondentes, não são compatíveis com as limitações enfrentadas por aquele candidato. Ocorre que o entendimento da Justiça tem sido outro. A Justiça tem entendido que essa avaliação da compatibilidade deve ser realizada somente no momento do estágio probatório. Ou seja, quando o candidato já tomou posse no cargo, ali, no decorrer dos 3 primeiros anos no estágio probatório, vai ser avaliado se realmente ele consegue exercer as atribuições daquele cargo. Então, se você foi excluído pela avaliação de biopsicossocial ou na avaliação médica, impedido de tomar posse em um cargo, ou excluído do concurso público, por entender que essa ausência de compatibilidade, saiba que você pode recorrer judicialmente e que a Justiça, em regra, entende que essa avaliação deve ser feita somente durante o estágio probatório, ou seja, quando você já está exercendo as atribuições do seu cargo. Se ficou alguma dúvida, nós estamos à disposição, você encontra os links para contato na descrição desse vídeo.